E aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do Monteiro. Estou dando continuidade à análise do livro de Kazuo Ishiguro, Não Me Abandone Jamais. Leitura obrigatória para a prova de redação da UERJ. Vem comigo! Bem galera, antes de começar a aula eu queria te pedir um favor. As aulas, eu tenho gravado esses vídeos aqui e eu tenho percebido que a galera tem visto, mas não tem curtido ou não tem se inscrito no canal. Então, dá aquela força. Dá aquele joinha, bota o sininho para tocar, se inscreve no canal, é uma contrapartida que a gente precisa para que o canal continue funcionando. Então, se você puder aí, dê essa força, indique para o amigo, compartilhe, porque você vai estar dando uma grande ajuda para a gente. Veja bem, nós começamos a terceira parte do livro. A terceira parte do livro, do Não Me Abandone Jamais, são 6 capítulos. Então eu fiz 2 vídeos, um com o capítulo 18, 19 e 20, o outro que vai 21, 22 e 23. Bem, no capítulo 18, ele começa com a Cat encontrando uma ex-aluna de Hersham, a Laura, no estacionamento. Ela está meio que perdida, parece que isolada dentro do carro. E a Cat se aproxima e para conversar com ela. E elas começam a trocar ideias, começam a falar sobre várias coisas. Aí ela fala sobre a Ruth, que a Ruth fez o primeiro procedimento dela. E não foi muito bem, a coisa ficou estranha, ficou esquisita. Ela começa a querer saber mais da Ruth. Só que a Cat, ela diz que quando ela saiu do casario, ela saiu brigada com a Ruth. Ela saiu sem querer informações, sem se despedir. Ela saiu. E aí a Laura, ela percebe, ainda procura fazer alguma coisa. E ela diz que a Ruth não está se dando bem com a cuidadora dela. E ela sugere, porque a Cat, já que ela é amiga, conhece a Ruth, ela não se torna a cuidadora da Ruth. Aproveitar o laço de amizade que elas tinham, que de repente isso pode ajudar a Ruth nesse processo em que separa uma doação da outra. E a Cat acaba pedindo e consegue, e ela se torna a cuidadora da Ruth. O reencontro das duas, no primeiro momento, é aquele primeiro momento de quem não se via há muito tempo, então tem toda aquela euforia, toda aquela coisa de... Parece que nunca deixaram de se conversar, nunca deixaram de se falar. E de repente vai acontecer um episódio que a Cat um dia chega um pouco mais cedo e ela acha que a Ruth está tomando banho e ela fica lá no quarto esperando. E de repente a Ruth ela entra enrolada numa toalha e o olhar dela... A forma como ela olha para a Cat faz com que a Cat ela perceba uma coisa, né? Que a Ruth ela não confia na Cat. Apesar da conversa, da proximidade, da troca, não há uma confiança, não haveria uma amizade genuína. Alguma coisa estaria ali fora do contexto. Isso faz com que a Cat e a Ruth mergulhem num silêncio entre elas. E é uma coisa que a gente fala aqui, né? Eu tenho abordado muito nos outros vídeos sobre essa amizade, né? A Cat, que ela se projeta na Ruth uma amizade que é muito mais da Cat do que da Ruth. A Ruth ela não se desculpa, ela não pede perdão, ela fala as coisas, faz as coisas. E depois você tem aquela questão da Cat entender que uma ação que não foi uma ação de conflito ou uma ação de enfrentamento, ela entende que em pequenos gestos da Ruth, com que a Ruth gosta dela e que a Ruth seria uma forma dela pedir desculpas. Então assim, é muito da Cat olhando para a Ruth. E como a Cat é a narradora, nós vamos ter essa condução de olhar pelo olhar da Cat. Então, assim, essa falta de confiança, né? E aí não surge a história de um barco encalhado, um charco, e que seria legal ver. Ela, no primeiro momento, fala que não, que tem, o pessoal está falando, porque ela fica trancada dentro do hospital, e que de repente sair seria interessante. E dentro dessa conversa, quer dizer, para ir para onde está esse barco, elas passam próximo onde o Tommy está internado. Veja, o Tommy, que era ex-namorado da Ruth, e a Cat, como cuidadora, assim, ela não tem encontrado com o Tommy. Então seria uma oportunidade de reencontrar o Trissal, né? Vamos chamar de Trissal? O Trissal e bater um papo, e ali eles se reencontrarem, se reverem. E o capítulo termina com essa questão, né? Vamos aqui reencontrar
E é um capítulo assim que eu acho muito interessante como a forma como o reencontro Cat e Ruth, mesmo tendo acontecido depois de um tempo de afastamento, a Cat ainda tenta fazer valer a amizade, valer o afeto que ela tinha por Ruth, coisa que não é muito compartilhada por ela. No capítulo 19, o que a gente tem aqui nesse capítulo? Ele começa, né? A Cat fica relatando, né, descrevendo o lugar onde Tommy está internado, que é um lugar assim, bem diferente da Ruth, que é um lugar assim, bem cuidado. O do Tommy não tem esse bem cuidado, não é tão bem cuidado assim. E quando a Cat e a Ruth chegam de carro e vem o Tommy, a Cat sai do carro, mas a Ruth ela mostra uma certa, vamos dizer assim, dúvida do que fazer. O que fazer nesse momento? O que eu vou fazer? E ela fica dentro do carro e o Tom ele chega, ele vai abraçar a Cat, vai falar com ela e tudo mais. E eles vão, quer dizer, quando ele entra no carro, ele fala com a Ruth. E aí o que acontece? Mas só que a Ruth tem uma certa barreira ali. E o que acontece? Durante a conversa, a Ruth ela levanta a bola de que os médicos eles não contam aquilo que realmente acontece. Por que isso? Porque eles estão sempre trocando de centro. Eles fazem a cirurgia e vão para outro. E aí vão para outro. Então, essas trocas elas seriam, no caso, realizadas até por uma forma de não criar vínculos entre os pacientes. Segundo, para que você não tivesse a noção de que uma pessoa saiu a pessoa saiu ali para fazer o transplante, não voltou, não sobreviveu. Então, para você não ter essa ideia da morte rondando o ambiente que você está. Então, assim, ela diz que os médicos não contam tudo sobre as doações. O que acontece nas doações, como se dão as doações e o que acontece com as pessoas quando as doações falham, ou seja, quando as pessoas morrem. E essa bola é levantada durante a conversa. E tem um momento que a Ruth ela vai levantar uma bola dizendo que ela espera não ter o perdão, porque ela vai atacar a Cat, vai ser ríspida com ela para variar, e aí vai ficar falando, aí vai revelar na frente do Tommy, né, a infidelidade dela, que assim como a Cat tinha desejo, tinha um tesão e queria transar com os garotos, queria tudo mais, e ela confidenciava isso para a Ruth chega e joga na cara que ela também tinha, que isso não era um problema, desejo, que a Cat estava encucada com o desejo dela. Ela, no caso, vai chegar e vai falar que ela também sentia e que ela traía o Tommy no casario com outros 3 caras pelo menos. E a gente não sabe até quando isso é verdade, até que isso não é. E que ela diz que não espera perdão porque ela tem a ciência de que ela foi o entrave para que Cat e Tommy nunca ficassem juntos. E aí fica um clima horroroso, né? Aqueles climas que só a Ruth sabe criar, quer dizer, aquela relação tóxica pra caramba. E aí o que acontece? Chega um momento que a Ruth vai insinuar que o Tommy e a Cat deveriam tentar um adiamento. E depois de passar por toda a questão, toda a jornada e tudo mais, de todo o conflito. E aí a Ruth surpreende tanto o Cat quanto o Tommy dando o endereço da Madame. Ó, eu tenho aqui o endereço da Madame, a Cat não aceita no primeiro momento, mas a Ruth entrega para o Tommy caso a Cat mude de ideia. E com isso, tem aí o desenrolar da história. E um outro fato que eu acho que é importante é que a Ruth está percebendo que ela talvez não sobreviva a mais uma doação, e ela vai sugerir que a Cat se torne cuidadora do Tommy, que ela deve cuidar do Tommy porque ela tem uma relação afetiva com o Tommy. E aí fica a história, esse capítulo. Eu acho que é importante, são as revelações, né, da Cat e da Ruth, principalmente da Ruth. E essa questão de que a Cat, apesar de ser cuidadora da Ruth, a Ruth ela deseja e ela conta como um desejo dela ver os dois juntos, né? Cat e Tommy. E aí o capítulo 19 é basicamente essas reflexões. Quando eu chego no capítulo 20,
a gente já vê a Cat mexendo os pauzinhos e tornando cuidadora do Tommy. E nesse momento em que eles começam a ter essa coisa de adiamento, começa a se desenvolver uma questão da intimidade entre os dois, ou seja, ambos começam a fazer sexo, eles começam a ter relações sexuais. E o Tommy começa a investir no desenho, porque ele diz, né, o desenho, quem sabe que a única forma de saber que as duas pessoas que estão dizendo que tem um elo, que tem um vínculo, seria através dos desenhos, das poesias. Porque tem aquela coisa, né? Porque eles entendem que quando você desenha, você pinta, você coloca o que você é para os desenhos. Então surge aí aquela questão de que, poxa, e se a gente fizesse? E se eu começar a mostrar meus desenhos? E ele começa a desenhar, investir nos desenhos, os desenhos muito esquisitos, né? Bem típicos do Tommy. Mas ele quer investir nisso para quê? Para poder justamente convencer caso o encontro com a Madame. E a Cat vai revelar para o Tommy num dia, depois de ficar um tempo sem visitá-lo, de que ela finalmente viu Madame. E os dois começam a discutir sobre o futuro. Quer dizer, qual será o nosso futuro? E se a gente conseguir conversar com a Madame e conseguir adiamento? Até aí entra essa questão da relação sexual, né? Os dois estarem buscando uma intimidade maior para que eles tenham essa noção de que eles não eram apenas amigos ou que não eram apenas um amor platônico, mas que eram duas pessoas que tinham uma atração, que tinham um desejo e que eles queriam sim adiar e ter um futuro. E aí eles começam a discutir que eles não podem voltar para o casario, não podem ficar no centro, não podem voltar para o casario. Como é que fica a nossa vida conseguindo o adiamento? E essa reflexão é uma reflexão que vai acabar o capítulo 20 e que vai preparar para os 3 capítulos finais, que são que vão caminhar e vão ter as chamadas revelações. Nesse primeiro bloco, eu acho que o mais importante desses 3 capítulos da leitura é que, finalmente, aquela barreira que havia entre Tommy e Cat, essa barreira, chamava Ruth, ela vai sair, ela vai finalmente desaparecer e os dois vão poder finalmente se encontrar. Um amor represado, um amor, no caso, contido, revestido na forma de amizade, mas que vai acabar gerando ali uma intimidade entre eles e que eles vão procurar tentar lutar juntos para tentar adiar e tentar viver aquilo que eles reprimiram da existência. São reflexões bem interessantes que a UERJ pode puxar, né? Essa questão de quantos valores, quantos sentimentos são calados em nós para evitar hostilidade, para poder justamente não magoar alguém. São reflexões que estão dentro da nossa sociedade. Hoje nós vivemos uma sociedade que as pessoas estão divididas, as pessoas estão pegando valores políticos, sociais, econômicos, estão colocando, estão usando isso para hostilizar a outras. Então, assim, é uma reflexão que a gente tem sobre a nossa sociedade, sobre o nosso mundo, e esses 3 capítulos aí apontam para um caminho bem interessante que pode ser o tema de redação. Beleza? Então vamos aqui para fim desse bloco e vamos agora entrar no próximo vídeo, que é o último da série. Espero que você esteja anotando, esteja discutindo e a gente junto vai caminhando até a reta de chegada, que é Não Me Abandone Jamais, de Kazuo Ishiguro. Um abraço, até a próxima.